Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre a história do teu país. Porque eu venho vos dizer, não só eu, e dessa vez até o Bolsonaro afirmou: o Brasil é a terra prometida de Israel. Eu vou rodar o trecho do vídeo e também vou colocar algumas referências de livros para você poder estudar. Quando perguntaram para Enéas Carneiro se o Brasil era um bom país e por que o Enéas Carneiro acreditava que o Brasil era um bom país, o Enéas Carneiro falava o seguinte: o Brasil não tem terremoto, não tem furacão, não tem vulcão em erupção, não é uma seca continental. O Brasil é um país que tem aquíferos, uma água potável de excelente qualidade, tudo que se planta se colhe, sol o ano inteiro. Então o Brasil, comparado aos outros continentes, aos outros países, é uma terra muito produtiva, é uma terra muito bem distribuída. E quando você compara o que foi prometido a Abraão, o que foi prometido a Moisés como terra prometida e o que foi prometido ao povo de Israel, né, dá-se a entender que o Brasil é a terra prometida ao povo de Israel. Agora o Brasil tem um problema e nós vamos comentar sobre o assunto aqui. O problema do Brasil é o brasileiro. Tá? Esse é o maior problema do Brasil. Não tem nada que supere esse problema. Não é os políticos, não é o Planalto Central, não é o STF. O maior problema do Brasil é o brasileiro. Porque só existe políticos ruins porque as pessoas colocam esses políticos no poder. Só existe gente ruim porque as pessoas compactuam com o mal. Então a origem das trevas, a origem do mal, ela vem do povo brasileiro. E o povo brasileiro, eu vou deixar isso bem claro para vocês, é isso aqui, ó. É o famoso jeitinho brasileiro. Eu quero mostrar para você aqui, para você ter mais ou menos uma ideia do que é o jeitinho brasileiro, tá? Basicamente é o seguinte, ó, isso aqui representa muito bem o que é o povo brasileiro, ó. Vou pegar a imagem aqui para você poder ver, ó. A pessoa coloca uma placa dizendo: não pise na grama. Essa placa indica a pessoa que se ela pisar na grama, ela vai danificar a grama, que é para a pessoa usar as outras vias, usar o calçamento, o asfalto, o passeio, mas não é para pisar na grama. O que o brasileiro faz? O brasileiro vai lá e começa a andar com as mãos. Então esse é o famoso jeitinho brasileiro, tá? Esse é o famoso jeitinho brasileiro. Ora, o Brasília, né? Tem corruptos, eles agem descaradamente, tá vendo? Passa na televisão que o Brasil está cheio de políticos corruptos, né? E as pessoas se queixam dos políticos corruptos. Aí, de repente, olha só, valeu, amigo, eu já estava atrasado. Ou seja, alguém furando fila. Então, o jeitinho brasileiro é basicamente o mal do Brasil. Porque o brasileiro é assim, meu irmão. Se você tem um vizinho, você tem um HB20, o seu vizinho tem um HB20, e aí, de repente, você troca o seu carro, você compra, por exemplo, uma Hilux, não sei, dando exemplo, é o seu sonho. O seu vizinho, ele não vai olhar para você, bater na sua casa e falar assim: parabéns, cara. Pode ser que até faça. Parabéns, né? Realmente uma excelente conquista, que o Criador abençoe cada vez mais sua vida. Não. O vizinho vai chegar e falar assim: nossa, aquele fulano ali tem alguma coisa errada, ele está mexendo com alguma coisa errada, porque ele comprou uma Hilux. Ah, aquele fulano ali não presta. Aquele fulano agora ele está todo metido. É sempre assim. Então o que acontece? O brasileiro, quando ele vê que as pessoas no círculo social que estão próximas de você, se elas verem que você está conquistando alguma coisa na vida, elas não vão se empenhar em conquistar também. Elas não vão falar assim: poxa vida, ele merece. Não, elas vão querer destruir o que você tem. Elas vão querer destruir. E isso é reflexo na política. Por exemplo, o cara que trabalhou 40 anos, né, pegando serviço, pegando ônibus, dirigindo moto, o cara que virou a madrugada e durante 40 anos ele conseguiu comprar a casa própria e mais 2 apartamentos para poder contribuir com a sua aposentadoria, em vista que a aposentadoria no Brasil é muito baixa. E aí o cara foi lá e conseguiu conquistar a casa mais 2 apartamentos. Aí, meu irmão, sabe como é que é o eleitor da esquerda? Ele pensa assim: já que eu não tenho casa nenhuma,
e o Lula falou que vai ter moradia social, que se dane esses caras que têm casa. Que se exploda esses caras. Eu vou ter casa também. Porque esses caras têm 3 casas e eu não tenho nenhuma. Só que esses caras não querem trabalhar. Esses caras não querem enfrentar 40 anos, nem entregar 40 anos da vida dele para se aposentar e comprar algum imóvel. Não. Se eu não tenho, o próximo não pode ter. Então, esse é o grande problema. É o jeitinho brasileiro. É querer furar fila. Então, o Brasil, na minha visão, tá? Eu vou até mostrar aqui no livro. Para mim, na minha visão, inclusive tem um êxodo aqui do povo hebreu, né? Esse é o livro Brasilidades da Francisca Bastos. É evidência através de evidência que a terra prometida de Israel é o Brasil. Aqui é um livro cheio de evidências, tá? Até muito mais do que eu vou falar aqui, eu não quero confundir a sua cabeça. A migração do Ceará e do êxodo dos hebreus. Evidência após evidência que a terra prometida que foi prometida a Moisés é o Brasil. Evidência após evidência. Então o Brasil é uma terra muito abençoada. É muito abençoada. Essa terra brasileira, ela tem participação bíblica. Vocês não fazem ideia. Só que o problema é o povo brasileiro, cara. O problema do Brasil é o povo brasileiro. É o eleitor da esquerda que vende o seu voto por 50, 100 reais e depois quer que o Brasil mude. Quer que o Brasil se torne uma Suíça. O problema do Brasil esses caras quererem cargos comissionados, quererem parasitar. Então, o jeitinho brasileiro é isso aqui, ó. Você não pode fumar dentro do estabelecimento, o cara coloca um tubo para ele poder fumar fora. Então, esse é o famoso jeitinho brasileiro. Isso aqui não é apreciado lá fora, tá? O povo brasileiro não é bem visto em lugar nenhum, tá? O povo brasileiro, quando tu chega, por exemplo, nos Estados Unidos, não é bem visto. O venezuelano, ele tem mais moral que o brasileiro, tá? O povo brasileiro, quando você fala que é brasileiro, qualquer lugar que você vai, meu irmão, você vê nitidamente o sorriso do cara indo para baixo. Porque o cara, na hora, ele pensa que você vai dar algum golpe, que você vai fazer alguma coisa errada. É na hora, meu irmão. Na hora. Sempre pensa que você vai dar algum calote. É incrível, é incrível. E isso é um processo cultural. Infelizmente, é um processo cultural. E as pessoas são assim. Infelizmente, tá? Então, o que eu digo para vocês é que o Brasil não vai mudar a menos que ocorra mudanças no âmbito da educação. Então, eu tenho um vídeo aqui que fala, o Bolsonaro, ele chega aqui e diz o seguinte, tá? Sobre o Brasil, ó. Ele está conversando, né, com essa senhora, não sei se é a mãe dele e tal, mas ele fala o seguinte, ó, só pode ser um homem de Deus mesmo, é a mulher falando, né? O Brasil é um país maravilhoso. Ele deixa passar, isso aqui é a terra prometida. E ela fala, isso é verdade. Isso aqui é a terra prometida, cara. Agora, o Brasil só vai ter mudanças se o povo mudar. Não tem jeito, cara. O Brasil é a terra prometida. É um lugar abençoado. Meu irmão, olha só. Lá na Itália, eu falo para vocês que eu tenho propriedade para falar sobre esse assunto. Na Itália, não existe água potável. Para você beber água, você tem que comprar água na Itália. Por exemplo, tu vai na Itália, aí você quer beber água. Você não pode beber água da torneira. Você não pode... sabe, a água que vem da nascente, a água que vem dos lagos, a água que vem de qualquer rio na Itália, que são poucos, tá? É uma água com muito calcário. É uma água que não tem um pH legal. Então é uma água que se você tomar, você vai ter pedra nos rins logo, logo. Dá muito problema de saúde. Então a água na Itália, ela não é potável. Tá? Boa parte dela, tem uma parte que é potável, eu sei disso, no norte da Itália tem uma parte legal, mas na grande maioria das vezes a água na Itália não é potável. Então o povo italiano, eles têm que comprar água, eles ficam com aquelas garrafinhas de água, fardo de garrafa de água. Você quer ver um outro lugar que não tem água potável? Estados Unidos. Estados Unidos não tem água potável, você tem que comprar o fardo da água. Você não pode beber diretamente a água da torneira que você adoece. Se você beber da água da torneira, você vai adoecer e muito. Então a água da torneira nos Estados Unidos não é potável, você tem que comprar o fardo. Outro lugar, França. Na França, a água da torneira ela sai numa coloração amarela. Ela sai numa coloração totalmente estranha. Então tu vai pegando algumas regiões, a água não é potável. Não é potável.
Então, você já vê que o Brasil ele tem um aquífero Guarani, ele tem água potável para tudo quanto é lado. Eu fiz um poço artesiano no meu segundo imóvel. Cara, o pH da água deu 10,5. O primeiro imóvel que eu fiz deu 10. E o melhor pH do mundo é 11, segundo o Dr. Lai Ribeiro. Uma água alcalina, pura, cristalina, sem calcário, sem nada, mineralizada. Faz bem para a saúde. E você vê a diferença. Tu pega, por exemplo, Estados Unidos, que tem inverno rigoroso e verão escaldante, por exemplo. Tu pega ali algumas regiões do Texas, por exemplo. Cara, se você abrir o vidro do seu carro dirigindo na BR, você queima o seu rosto com queimaduras de 1º grau. De tanto calor. Os pneus são preparados para altas temperaturas. Os pneus nos Estados Unidos são preparados para aquela temperatura absurda, escaldante. Aí tu pega regiões mais no norte dos Estados Unidos, cara, é neve. Eu te faço uma pergunta, qual árvore que sobrevive à neve? Coloca um pé de goiaba. Você acha que o pé de goiaba, se tiver neve, ele vai sobreviver? Não vai morrer na hora. A árvore é um organismo, é um organismo sensível. Então, basicamente, a maioria dos legumes, das verduras, os Estados Unidos e Canadá, a predominância do alimento é a batata. No Canadá, você pode reparar que o alimento que os canadenses mais ingerem é a batata inglesa. Por quê? Porque você consegue plantar, ela fica debaixo do solo, ainda que tenha neve na camada do solo, ela fica mais abaixo, então ela não sofre tanto e ela tem um alto ciclo de reprodução. Então, a maioria dos alimentos que os canadenses comem vem da batata. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, todo lugar que é frio, por exemplo, na Rússia, você tem a vodka. E aí, na Rússia, por exemplo, a vodka ela é feita com batata, destilação de batata, fermentação de batata. Então, nesses países gelados, a grande maioria do alimento que presta, que dá para ter ali, é praticamente, cara, batata. E o Brasil, tudo que se planta, se colhe. Meu irmão, você consegue plantar as coisas mais bizarras. Morango. Morango é um alimento difícil de plantar, vocês não fazem ideia. O alimento mais difícil que eu já plantei na minha vida é morango. Tem que ter uma temperatura específica, tem que ter um solo específico e planta, cara. Melancia também. Melancia é mais fácil se você tiver um terreno bom. Então o que acontece? O Brasil é um terreno fértil, com água potável, não tem grandes problemas de vulcão, erupção nem nada, só que tem um problema. O único problema do Brasil é o brasileiro, cara. É o brasileiro que não muda. É o cara que quer o jeitinho. É o cara que vota no PT, vota na esquerda, né, vende o seu voto por 50, 100 reais, aí você vai olhar para o Maranhão, ele destrói o próprio país, destrói o próprio estado, né? E depois desce para o sul para arrumar emprego, cara. Então, esse que é o grande problema. As pessoas têm que querer mudança. Mudança. Você não acha que tem muitos empresários que não querem investir no Nordeste? O Nordeste é uma terra rica. Não pense você que o Nordeste é um deserto, que isso aí é ficar Rede Globo mentindo, criando fake news para vocês. O Nordeste é uma terra rica. Você não acha que tem empresário querendo investir pesado? Tem, só que o problema é que ali é governado pela esquerda e os caras não querem, porque esses caras eles sempre querem quebrar as empresas. Então, o que eu digo para cada um de vocês, infelizmente, é isso. Agora, o Brasil, o povo brasileiro é igual Gog e Magog, é igual Sodoma e Gomorra. Esse é o grande problema do povo brasileiro. Né? O pessoal anseia, não suporta ver o vizinho ganhando bem. Não suporta. Não suporta. Se a pessoa está ganhando R$2.000 de salário, a outra pessoa está ganhando 2.000. Se você ganhar 4.000, os caras ficam putos com você. Então, o Brasil é o país da mediocridade. Por exemplo, tu entra no TikTok. Essa é a Red Pill, pessoal. Você vai ver lá uma obesa de 600 quilos que fica fazendo vídeo pro TikTok. Por que essa mulher tem milhares de seguidores? A Red Pill é essa. É porque as pessoas elas não querem melhorar a sua vida, não querem sair da zona de conforto, vou chamar assim para ficar fácil, apesar que o termo correto não é esse, né? E basicamente as pessoas olham para aquela mulher gorda no TikTok e falam assim, nossa,
Para mim, de repente eu não sou tão gordo, de repente eu não sou tão velha. Por quê? Porque olha a mulher, aí pega um TikTok de um cadeirante, sem brincadeira, o povo brasileiro é assim. Nossa, a minha vida não tá tão ruim assim. Aí as pessoas só ficam seguindo obeso, homossexual, cadeirante, pra quê? Gente com deficiência, pra quê? Pra poder inflar o ego. Porque o brasileiro ele precisa inflar o ego. Ele não suporta que ele destruiu a própria vida, ele desgraçou a própria carreira, a própria vida. E aí, para poder justificar os atos errôneos que ele fez, porque o brasileiro não aceita a culpa, né? Para justificar os casos errados, ele vai começar a ver pessoas que estão no estado deplorável ou pior do que eles. E aí, pode ver o que bomba no TikTok. Você acha que bomba no TikTok um empresário bem-sucedido, que tem 5 filhos, que é patriota, conservador cristão? Você acha que esse cara bomba no TikTok? Não. É sempre trisal, que é o que bomba, destruição do patriarcado, um monte de mulher de cabelo roxo, um monte de besterol, porque as pessoas fracassaram na vida e não querem mudar, não querem operar mudanças. Então esse que é o problema do brasileiro. O brasileiro é assim: se eu desgracei minha vida, eu vou desgraçar a sua também. Esse é o brasileiro. Eu estava conversando com alguns amigos meus e assim, eu tinha uma viagem esse ano para a Itália, sabe? Marcada para a Itália. Francamente, eu não sei se eu vou, eu acho que não, tá? Eu acho que eu vou ano que vem, mas depende do futuro do Brasil também. E basicamente, cara, uma das coisas principais que a gente enxerga é o seguinte, tá? É o seguinte, as pessoas, elas não querem mudanças, não querem, elas querem ficar na zona de conforto. Não é nem na zona de conforto, é na zona da mediocridade. Meu, eu lembro bem, quando eu era miserável, quando eu ganhava R$ 400 por mês, um monte de gente adorava falar assim: nossa, tadinho dele, nossa, você tem que fazer algum curso superior, não sei o quê, você tem que ser alguém na vida. Ó, fulano lá tá ganhando bem, fulano tá ganhando R$ 3.000, não sei o quê. Quando eu saí do salário para uns... Vamos colocar aqui um valor básico, eu não quero ficar falando, uns 30 mil por mês, mas não tem salário fixo, empreendedor não tem salário fixo. E, os caras não, aquele cara lá, aquele cara mexe com coisa errada. Então, infelizmente, esse é o brasileiro. O brasileiro é o tipo do povo que bate naquele que estende a mão. Então, por exemplo, o empresário ele tem que pagar uma alta carga tributária para poder abrir empresa no Brasil, um monte de fiscal, um monte de agente de público, desses caras que fazem... a gente chama de fiscal também, que vão nas empresas para multar. Por exemplo, o cara olha para o seu monitor, se ele vê um trincadinho, ele quer meter uma multa de 50 mil. Ele olha para a sua empresa, se ele vê, por exemplo, que está descolorido uma tinta, por exemplo, ele quer multar em 40 mil. Ele quer extorquir de você um dinheiro para você poder... Então, sabe? E aí é difícil. Muitos brasileiros jogam a empresa no pau. Não querem trabalhar, ficam só 6 meses, arrumam um pretexto, uma desculpa para jogar no Ministério do Trabalho. Porque o Ministério do Trabalho é todo esquerdista e joga a favor do funcionário. Aí o cara ganha 4, 5 mil reais, fica 2 anos sem trabalhar, arruma um emprego, fica 6 meses, joga a empresa no pau, fica mais 2 anos sem trabalhar. É isso que o brasileiro faz. E aí você vê o quê? Os empresários estão cansados disso. Quando chegar a era da robótica, da inteligência artificial, que já chegou, na verdade, meu irmão, eu troquei todos os meus funcionários por inteligência artificial. Não tenho mais funcionário, eu uso inteligência artificial no meu trabalho. Cansei, eu não tenho mais ajuda. Tudo que eu puder automatizar, automatizo, que eu não quero contratar ninguém. As pessoas não são dignas. Cansei, cara, eu cansei. Se você olhar a história das pessoas que eu contratei, se assusta. E aí, basicamente é isso, meu irmão. Basicamente é isso. Então, os funcionários, em vez deles vestirem a camisa da empresa, para que o patrão tenha prosperidade financeira, para que eles consigam alvejar novas vagas. Não. O patrão está ganhando muito dinheiro, não sei o quê. Então, esse é o país da inveja. É o país da hipocrisia. Então, assim, infelizmente, a terra é boa, mas a semente é podre. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A terra é boa, mas a semente é podre. E quem sabe se tiver um povo diferente aqui, a coisa não muda, né? Essa que é a verdade que eu digo para cada um de vocês. Então, com relação
ao que o Bolsonaro disse, sim, a gente vê evidências do Gustavo Barroso, Francisca de Bastos Cordeiro, pessoas que fizeram um livro sobre dentro do Senado.gov, você tem lá a história de colonização dos portugueses no Brasil. Cara, todo mundo falando que o Brasil é terra abençoada por Deus, terra prometida. Você tem até a profecia que foi feita no período renascentista em Portugal, eu não lembro o nome do rei, mas onde se apareceu um anjo dizendo que Pedro Álvares Cabral encontraria uma terra abençoada por Deus. Então, assim, o nome do Brasil era Terra Santa Cruz, Terra Santa. O nome do Brasil, antes de ser Brasil, era Terra Santa Cruz. E por que é santa, Terra Santa? Porque é a terra prometida. É a terra prometida. Terra boa, sementes más. Infelizmente é isso. Então esse é o vídeo que eu trago para cada um de vocês. Porque se o brasileiro não mudar, o país é um país maravilhoso, é a terra prometida. Só que se o brasileiro não mudar, infelizmente essa terra aqui vai ficar amargurada. E eu sinto que Deus, porque assim, o Brasil é uma nação cristã, mas ano após ano o número de cristãos diminui. Eu sinto que Deus, de alguma maneira, no meu coração, eu sinto que Deus vai abandonar esse povo aqui, cara. Eu sinto que, como a Bíblia nos ensina, Deus vai abandonar esse povo para que esse povo passe por um perrengue nunca antes passado para ver se aprende. Eu sinto que é isso que vai acontecer. Porque Deus ele protege a terra do Brasil de uma maneira que vocês não fazem ideia. E eu sinto que Deus vai fazer isso. Ele vai fazer exatamente como foi feito lá em Israel, abandonar o povo por 400 anos. Eu acho que não vai ser esse valor todo, tá? Para ver se o povo aprende, cara. Para ver se o povo muda. Para ver se o povo dá um chacoalhão, um reboliço. Né? Cara, quem já teve a oportunidade de conhecer um inglês, um americano, algum europeu assim, no contexto genérico, geral, sabe que a cultura é muito diferente, cara. O brasileiro quer levar vantagem em tudo. É incrível. Então fica aí a dica para cada um de vocês. Ou se opera uma mudança no Brasil, onde as pessoas mudam o seu caráter, ou o Brasil vai continuar na mesma, infelizmente. Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor para vocês. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aí na descrição. Fique na paz.